Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, vos anuncio o Evangelho da graça, o Evangelho que produz salvação em todo aquele que crê. O Senhor Jesus está vivo e é Ele a quem nós anunciamos, pois anunciamos um Deus que verdadeiramente vive, que não é esculpido pelas mãos dos homens nem por suas habilidades, mas é o Deus que com as suas mãos criou o homem. Jesus Cristo é aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E gostaria de meditar convosco no livro de Efésios, capítulo de número 2, em um assunto simples, mas cheio de vida, um assunto glorioso. Efésios, no capítulo de número 2, estaremos meditando em um versículo desta palavra. E a você que está ouvindo esta mensagem, que ainda não aceitou Jesus Cristo, é isso que falta para você. Falta Jesus em sua vida. Falta Jesus em seu lar. Falta Jesus Cristo em tua alma, habitando com você e você com Ele. Está na hora deste encontro glorioso. Hoje é a oportunidade que você tem de se achegar a Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Portanto, dê a tua atenção à palavra de Deus neste momento e vinde a Cristo. Amém? Carta de Paulo à igreja em Éfeso. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Somente este versículo. A palavra de Deus vem de encontro com toda a humanidade. A palavra de Deus se achega nos quatro cantos da terra, buscando os pecadores, chamando os pecadores a se arrepender. E nesta palavra vemos que verdadeiramente a humanidade precisa se aproximar de Deus, pois está distante do Salvador. Embora as pessoas vivam uma vida achando que está tudo bem, tudo certo, é assim mesmo, mas na verdade a palavra de Deus alerta toda a humanidade sem exceção nenhuma, de que todo ser humano precisa se aproximar de Deus e se reconciliar com Ele por meio da cruz de Jesus Cristo, o sacrifício do Salvador Jesus. Deus amou a humanidade toda, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a humanidade tem se afastado de Deus pelos seus pecados. A humanidade não tem conhecido a Deus, tem desprezado o próprio Criador, Senhor e Salvador. Nós vemos que a multidão humana tem vivido uma vida plenamente terrena, sem se importar com Deus, sem olhar para cima e reconhecer o Senhor. E muitas vezes ainda o ignoram, porque se satisfazem com aquilo que está à sua volta. Se satisfazem com aquilo que meramente é terreno. Vivem uma vida dissoluta, vivem uma vida do qual Deus não se agrada, mas vivem sem se importar com isso. Não leva em consideração que há um Deus no céu, que com olhos como chamas de fogo contempla cada habitante da terra. Não leva em consideração que o Deus Criador dos céus e da terra sabe até mesmo quantos fios de cabelo há na cabeça de cada ser humano deste planeta. E assim a multidão humana vai vivendo, cada um vivendo em suas concupiscências e iniquidades, construindo um cotidiano aonde Deus não participa, vivendo costumes e culturas do qual Deus não tem prazer. Vivem comportamentos e situações cotidianas que são reprováveis diante de Deus, mas não se importam com o que Deus pensa, com o que Deus acha. Porque vivem uma vida do qual estão satisfeitas em si mesmo, mas não vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus.
E a humanidade caminha desta forma longe do Senhor, o Deus que nos criou, o Deus que é a fonte da vida, o Senhor da vida, o Deus da vida, e que dá vida para nós, e que por amor nos deu a oportunidade de existirmos e vivermos. Assim cada ser humano vive, cada ser humano existe, e vai vivendo, porém tem desprezado o único e verdadeiro Deus dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus, ao contemplar a humanidade injusta, vivendo na injustiça de seus pecados, enviou seu Filho Jesus Cristo para que pudesse trazer salvação a todos e as almas não viessem a perecer na condenação do inferno pelos seus pecados, porque os pecados humanos nos levam para lá. Os nossos pecados nos condenam, nos levam para a perdição das nossas almas, porque os pecados são um muro, uma parede que separa a todos nós de Deus. Deus é santo, Deus é puro, Ele não compactua com o pecado, Ele não aprova o pecado, Deus não aplaude o pecado. Por isso o pecado é uma culpa na nossa alma, na nossa carne, que nos leva para a condenação. É um caminho largo, do qual a multidão caminha, vivendo nos prazeres e nos encantos desta vida, sendo que a presença de nosso Deus é desprezada. Porque a palavra de Deus nos revela que o caminho largo, que é o caminho aonde a multidão trilha, o caminho da licitude, aonde até aquilo que é mais horrendo e absurdo é lícito, é aceito como padrão de vida, como conduta moral, e desta forma, a presença de Deus, ela não pode se aproximar dos pecadores, porque os pecadores preferem amar mais as trevas do que a luz, e desta forma amam as suas iniquidades, desprezando a Deus e a sua salvação. Caminham longe de Deus, andam distantes de Deus e não se importam. Ouvem a palavra de Deus nas ruas, nas praças e em vários lugares de nosso país e de todas as nações. Se ouvem pregadores do Evangelho chamando a humanidade ao arrependimento, porque Deus está chamando a todos. E desta forma, o Evangelho vem rodeando o planeta, chamando a humanidade, revelando à humanidade que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho unigênito, veio ao mundo para salvar a humanidade, para salvar as nossas almas. Uma porta foi aberta no Calvário, uma porta que faz com que escapamos da condenação se crermos. E os pregadores vão anunciando pelo mundo afora, chamando todos a se aproximarem de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o único caminho, a verdade e Ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser pelo seu Filho unigênito Jesus. Jesus Cristo, em seu sacrifício na cruz do Calvário, abriu tão grande porta. Jesus Cristo, em seu sacrifício como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abriu-nos uma porta, um caminho de escape, para que não viéssemos ir direto rumo à condenação, mas temos em Jesus Cristo uma saída. Temos em Jesus Cristo uma porta de escape. Todos estão ouvindo o Evangelho de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ele só fez o sacrifício perfeito que nos justifica diante de Deus. Pois não há uma obra boa que nós fazemos que nos justifique para sermos salvos, para escaparmos da condenação, mas a nossa justificação está em Cristo Jesus. Pela fé, temos acesso à graça de Deus. Pela fé, alcançamos a salvação que vem de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas
Infelizmente, a humanidade tem andado longe de Deus e desprezando a palavra do Senhor. Não tem dado ouvido àqueles que têm anunciado o Evangelho. Tem desprezado o Evangelho da graça, a palavra de Deus, para viver de acordo com as palavras de homens, de celebridades, de homens profanos, que não têm capacidade para salvar nem mesmo a sua própria alma. Mas tem preenchido seus corações das coisas vãs desta vida, das palavras vãs desta vida, e tem recusado a palavra de Deus. Muitos pelo mundo afora ouvem o Evangelho de Cristo, se afastam e se retiram. Mas o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, continua insistindo, continua chamando, continua enviando seus mensageiros, e o Evangelho continua rodeando as nações, como uma trombeta sendo tocada, anunciando a todos os pecadores que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo fez o sacrifício na cruz pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo produz salvação. Mas vos digo, Jesus ressuscitou dos mortos. E é necessário que todos venham a Ele. É necessário que todos ouçam e creiam. Eu digo a você, creia em Jesus Cristo. Se arrependa de seus pecados e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo está vivo e com os braços abertos e continua chamando a humanidade ao arrependimento. É necessário deixar seus pecados e se aproximar de Deus. É necessário se achegar àquele que salva, pois Jesus Cristo é o único que salva. Jesus Cristo é o único que perdoa pecados. Jesus Cristo é o único que leva para o céu. Ninguém chega a Deus por outro caminho. Ninguém chega a Deus por outra situação. É necessário reconhecer e se arrepender de seus pecados, porque ninguém recebe perdão se não se arrepende. O perdão não tem efeito quando uma pessoa não quer se arrepender. Você tem a oportunidade de fazer a escolha, decidir o caminho que você quer andar, se é o caminho da multidão ou se é o caminho do Calvário, o caminho de Cristo Jesus. É necessário, pela fé, aceitar a Jesus como Salvador e aceitar seu santo sacrifício que nos traz salvação e nos justifica. Todos devem se achegar a Cristo. Todos devem se aproximar dele. Todos devem dar ouvidos à sua santa e perfeita palavra e vir até ele, se aproximar dele, se achegar a ele, porque é nele, Jesus Cristo, que está a salvação da nossa alma. Nossa alma deve ir para cima ao encontro de nosso Senhor Jesus e não para a condenação. Jesus é aquele que nos salva. Ele desceu dos céus e veio a este mundo para que não viéssemos a ser condenados pela culpa de nossos pecados. Mas Jesus veio para remover de nós a culpa e salvar a nossa alma. Porém, é necessário se achegar a Deus, é necessário se achegar ao Salvador Jesus Cristo, pela fé, dando ouvido à palavra de Deus e crendo. Eu digo a você, creia na palavra de Deus, creia no Evangelho da graça, na mensagem da cruz. Creia em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vive. Creia no sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, por você e por toda a humanidade de todas as gerações. É necessário crer. E crendo, é necessário renunciar à sua vida de iniquidade, de pecados, para viver em uma nova vida, uma nova história, um caminho novo, agora estreito, um caminho que poucos se dispõem a andar, porque é um caminho que não se anda por vista, mas se anda pela fé. É um caminho aonde as pessoas já não estão mais caminhando no mesmo curso que a multidão, aonde aceita tudo como lícito, mas agora trilham um caminho que diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém.
É um caminho diferente. O caminho da cruz é um caminho diferente, é um caminho estreito. Mas é necessário, pela fé, trilharmos este caminho que é Jesus Cristo para nos achegarmos ao Pai. Ninguém se achega a Deus se não vier a Jesus. Jesus é o único que salva. Jesus é o único Salvador. Não há outro além dele. Se achegando a Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar cada vez mais da presença do Senhor. Nós podemos, desta forma, nos achegarmos mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus. Você pode até dizer, nenhum ser humano pode se achegar a Deus, mas eu te digo, Deus se aproximou de nós através de seu Filho Jesus. Deus se tornou ao alcance, Ele se tornou alcançável por todos nós, pois Jesus Cristo colocou seus pés sobre a terra, Jesus Cristo andou entre nós e Ele se tornou alcançável. Todo pecador pode se achegar a Jesus Cristo. Todo pecador pode se aproximar dele e recebê-lo em sua vida. Todo pecador, sem exceção nenhuma, por mais submergido que esteja em seus pecados, o pode encontrar, pode se achegar a Jesus e ter seus pecados perdoados. É necessário se achegar e crer, pela fé receber a Jesus Cristo e entrar em sua presença. Quando uma pessoa aceita Jesus, entra na presença dele, começa então a ter uma vida limpa, transformada pelas águas da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra inspirada por Deus, começa a limpar as pessoas começam a deixar seus costumes profanos, seus pensamentos e imaginações vãs, começa a mudar a mente, o coração, começa a mudar os costumes, começa então a pessoa a ser purificada, limpa, e começa então a trilhar um caminho diferente. O Espírito de Deus, a presença de Deus vem e habita. Então começa ali a viver como uma nova criatura em Jesus Cristo, agora não mais meramente como um ser humano comum, meramente como uma criatura nesta terra, mas agora, pela fé, filhos de Deus e filhas de Deus. A presença de Deus vem, habita em nós, e as pessoas passam a ser templos do Espírito Santo, e começam a se alimentar da palavra de Deus. Já não se alimentam mais das ideologias deste mundo, já não se alimentam mais da imoralidade deste mundo, já não se alimentam mais das coisas vãs, de palavras vãs, desta vã cultura que perece e que não salva ninguém, mas começa a se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Ouvimos muitas vezes expressões de pessoas dizendo, eu comi o pão que o diabo amassou. Mas eu digo a você que vos oferecemos o pão vivo que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Este pão é Jesus Cristo. Quem vem a Cristo se alimenta dele, se alimenta da palavra da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Pois quem aceita Jesus e permanece, quem aceita Jesus e persevera pela fé em segui-lo, tem comunhão com Cristo e Cristo com ele. Anda em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele, porque recebe a presença de Deus, creu na palavra, a palavra o limpou, os pecados foram perdoados, a culpa que nos leva à condenação foi removida, o sangue de Jesus nos purifica e o Espírito Santo vem e habita, e a pessoa que outrora estava longe de Deus, agora está tão perto, que o Espírito Santo vem e entra na vida da pessoa, e a pessoa passa a ser o templo do Espírito Santo, um vaso de barro em que o tesouro está dentro dela. Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele está vivo e te convida a se aproximar dele. Quanto mais você conhecer a Deus, mais desejo de Deus você vai ter. E assim você começará então a mudar aquilo que sai da sua boca.
Se outrora saía palavrões ou todo tipo de palavra torpes, palavras de engano ou de mentira, agora sai palavras que edificam, sai glorificação a Deus. Você já não vai mais cantar as músicas profanas desta vida, mas abrirá tua boca para cantar louvores a Deus que enaltecem o nome do Senhor. Você terá prazer em abrir a tua boca. Ao invés de falar coisas vãs para seus amigos, você terá o prazer de anunciar Jesus Cristo para eles. Você terá o prazer de abrir a tua boca para falar coisas que trazem vida para outras pessoas, edificação, porque você vai falar de Jesus. Você estará conhecendo a Ele. Você poderá se aproximar de Deus de tal forma que você saberá o que é uma oração a Deus, uma conversa direta, um diálogo direto com Deus. Você entenderá que isto é possível. Você saberá que é possível o ser humano se comunicar com Deus. Então você vai clamar, vai falar, vai buscá-lo de todo o teu coração, porque você já deixou de estar longe para estar perto dele. Quando isto acontecer, você entenderá que você já está na presença de Deus. A multidão deste mundo precisa se achegar à presença de Deus. Este mundo precisa da presença de Deus. Este mundo não pode ignorar a presença de Deus, porque a presença de Deus nos traz vida e vida com abundância. E digo a você que está ouvindo esta mensagem, não queira você continuar trilhando os caminhos largos desta vida, os caminhos da licitude, os caminhos da licenciosidade, o curso deste mundo que não salva, mas que leva à condenação. Jesus está chamando, dizendo a todos vós, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ó nações, ouçam a voz de Jesus Cristo, que ecoa por este mundo vos chamando para a salvação, vos chamando ao arrependimento. Ouçam todos, arrependei-vos de vossos pecados, porque vos é chegado o reino dos céus. Existe uma porta aberta neste mundo chamada Jesus Cristo, pelo qual nos reconciliamos com Deus, pelo qual temos acesso a Deus, pelo qual todo ser humano que anda longe dele pode se aproximar. É hora da humanidade dar meia volta, olhar para Jesus Cristo, dar ouvido à sua palavra, à sua voz e ir ao encontro do Salvador. Chegai-vos a Cristo, ó povos, chegai-vos a Cristo, ó nações, arrependei-vos de vossas iniquidades, porque Jesus Cristo vos chama. Jesus Cristo está com os braços abertos para vos receber, para vos abraçar. É hora de deixar este cotidiano longe dele para se aproximar dele. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de sua presença. Não é hora de rejeitar tão grande e gloriosa presença. Venham para Cristo, aceitem Jesus como Salvador. É hora de se achegar ao sacrifício de Cristo e pela fé aceitar Jesus, aceitar seu sacrifício. É hora de se limpar das ideologias vãs e perecíveis desta vida, dos costumes e culturas deste mundo que não salvam. É hora de se limpar pela palavra de Deus, de ouvir, de crer e de aceitar a palavra do Salvador Jesus. É hora de se tornar limpo diante de Deus. É hora de se aproximar mais perto dele. É hora de ser templo do Espírito Santo, se encher do Espírito de Deus e não das coisas profanas desta vida. Está na hora de se alimentar da palavra de Deus, o pão vivo que desceu dos céus. Está na hora de você ter comunhão com Jesus Cristo. Está na hora de você buscar a Deus, de você falar com Deus, de você ter esta comunhão mais próxima dele. Está na hora de você receber a presença de Deus e viver nesta presença, até que Jesus Cristo volte, porque tem um céu de glória preparado para todo aquele que nele crê.
Creia em Cristo, creia na palavra dele, creia no sacrifício de Jesus. Achegai-vos a Cristo. Eu grito e brado, ó nações que nos ouvem. Achegai-vos a Cristo em fé e arrependimento. Arrependei-vos e considerai os vossos pecados, que os vossos pecados precisam ser removidos e perdoados. Considerai isto, que estáis longe de Deus, mas que Ele vos chama para perto. Arrependei-vos, reconhecei o vosso estado de pecado, renuncie, rejeite, e com o coração arrependido chegai-vos a Cristo, e Ele vos perdoará. Clamai a Jesus Cristo por misericórdia, e misericórdia alcançarão dele. Vinde a Jesus Cristo, aceite Jesus como Salvador. Você que está ouvindo esta mensagem, corra agora, se achegue aos pés de Cristo, se achegue à sombra da cruz. Você verá que a salvação virá, você verá que o refrigério virá sobre a tua vida, sobre a tua alma cheia de angústia, cheia de desespero, cheio de desapontamento. Eu vos digo, ó nações, ó povos, eis multidão que nos ouvem, sabei que Jesus vive, sabei que Jesus ressuscitou dos mortos e Ele é o Filho unigênito de Deus que nos salva. Ele é o único caminho. Sabei todos, Jesus Cristo vos chama, Jesus Cristo vos ama. Arrependei-vos, achegai-vos, crede no Evangelho, crede em Cristo. Venha para Jesus agora mesmo, venha para Jesus hoje mesmo. Esta é a hora, esta é a oportunidade. Jesus Cristo está chamando. Venha, corra, Ele te recebe, Ele vos aceita, Ele vos perdoa. Se você aceitar a Jesus, Ele perdoará vossos pecados, vos limpará e terá comunhão com você e você com Ele. Jesus, o Filho unigênito de Deus que está vivo, Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve, em nome de Jesus Cristo. Amém.